Revelado, o sinistro menino que nasceu amaldiçoado como o filho do diabo. História aterrorizante. Rita sempre teve uma vida simples, mas cheia de amor. Mãe solteira de Lucas, um lindo bebê com olhos que brilhavam como estrelas, ela costumava pensar que, juntos, poderiam superar qualquer coisa. Mas tudo mudou na manhã em que Rita viu o corpo do filho marcado por sigilos horrendos e símbolos que pareciam pulsar com vida própria. Olhou com horror, o coração apertado, sabendo que algo estava profundamente errado. Na pequena cidade da Bahia, o sussurro começou a se espalhar como fogo em palha seca. Filho do diabo, diziam as vizinhas enquanto desviavam o olhar, como se Lucas fosse um espectro maldito. A atmosfera ficou pesada, e o medo tomou conta das ruas estreitas. As mães evitavam cruzar com Rita, suas expressões carregadas de repulsa e desconfiança. Até o vento parecia sussurrar que Lucas era um portador de uma maldição ancestral. Naquela fatídica manhã, a realidade de Rita desmoronou quando um grupo misterioso, com vestes escuras e rostos sombrios, chegou à cidade. Liderados pelo prefeito, que sempre sonhara em controlar tudo, eles prometiam salvar a comunidade do mal. Rita sentia seu mundo se estreitar. As casas do bairro começaram a ser marcadas por símbolos estranhos, e a noite trazia gritos e desaparecimentos. Enquanto isso, Lucas se comportava de maneira estranha. Ele ria sozinho, como se estivesse em uma conversa secreta com forças que ela não compreendia. A cada dia, mais profundas se tornavam suas dúvidas, e as noites de insônia se tornaram frequentes. Os sussurros na sua casa eram como um toque gélido no coração. O medo de perder seu filho era esmagador. Em uma noite de tempestade, quando o céu negro se iluminou com flashes de relâmpagos, o pânico tomou conta da cidade. Rita ouviu os gritos dos vizinhos clamando por justiça. O prefeito convocou um ritual de purificação, e a multidão, enlouquecida, marchou até sua casa, como se fossem um exército em busca do demônio que habitava ali. As portas batiam, e Rita ficou paralisada. O terror estava batendo à porta, e a pulsação do seu coração ecoava como o tambor de uma festa macabra. Ela sabia que precisava fazer algo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O vento uivava e a noite estava saturada de tensão. Rita olhou para Lucas, seu bebê, que agora brilhava com um brilho inquietante. O que estava acontecendo? Ela ouviu as vozes novamente, ecoando como uma canção de ninar macabra. A linha entre o real e o sobrenatural começou a se dissipar, e as sombras dançavam nas paredes de sua casa. A única coisa que ela sabia era que estava cercada pelo medo e que precisava decidir: abrir a porta e enfrentar a multidão sedenta por sangue ou lutar até o fim para proteger seu filho, mesmo que isso significasse descer ao inferno. A resposta estava próxima, e a verdadeira natureza de Lucas poderia ser mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar. O que realmente habitava dentro dele? O silêncio na casa de Rita era ensurdecedor, quebrado apenas pelos gritos que cresciam do lado de fora. A multidão se aglomerava, e suas palavras se tornavam cada vez mais distorcidas, como se um eco maligno tivesse tomado conta da cidade. A porta estava trancada, mas ela sentia o peso daquelas pessoas como se estivessem há muito tempo dentro de seu lar, invadindo seu espaço sagrado. O instinto de proteção se elevou dentro dela,
Mas a dúvida lhe corroía as entranhas. Lucas, em seus braços, parecia diferente. Não era apenas a luz estranha que emanava de seu ser. Havia algo no olhar dele que a deixava inquieta. A sabedoria antiga dos pais a advertia a respeito da escuridão que poderia se aninhar no coração de uma criança. Rita teve apenas um pensamento. E se ele realmente for o que todos dizem? Ela hesitou, sentindo a batalha interna entre o amor que nutria pelo filho e o terror que a sua presença vinha trazendo. As batidas na porta aumentavam, ecoando como um tambor de guerra. Com cada golpe, as sombras na sala dançavam, a luz da tempestade iluminando os rostos da multidão que a observava com olhos famintos. "Rita, abra a porta!" gritou o prefeito, sua voz ressoando com uma autoridade que parecia sobrenatural. "Ele é a raiz de todos os nossos males. Temos que acabar com isso." Rita apertou Lucas contra o peito, sentindo seu pequeno coração pulsar um ritmo frenético. Ele olhou nos olhos da mãe com uma expressão que misturava o carinho inocente de uma criança e uma astúcia perturbadora, como se soubesse mais do que deveria. "Mãe", sussurrou Lucas, suas palavras parecendo mais um eco distante do que algo real. O som era envolto em um manto de terror. "Não tenha medo. Eles estão com medo." A angústia cresceu dentro de Rita como um gigante que a afogava. O que Lucas queria dizer? O que ele sabia que ela não sabia? Algo dentro dela se quebrava, e uma sensação de desespero tomou conta de seu corpo. Se ela não tomasse uma decisão logo, poderia perder tudo, não só Lucas, mas a sua própria vida e a sanidade. Ainda tomada pela incerteza, ela caminhou até a janela. Olhou para fora, onde a multidão agitava tochas, os rostos transparecendo raiva e pânico, refletindo a fúria de uma cidade à beira do colapso. No entanto, algo a fez parar. Havia uma figura no meio do tumulto que não parecia humana. Era uma presença, uma silhueta espectral que observava tudo com uma calma sinistra. Os olhos dessa entidade fixavam-se em Lucas, e um arrepio percorreu a espinha de Rita. Sem pensar duas vezes, ela voltou-se para Lucas. "O que é você, meu filho?" perguntou, a voz tremendo. Ele sorriu, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso que parecia vir de um lugar profundo e obscuro. Suddenly, as luzes das tochas começaram a piscar e a escuridão ganhou vida, como se estivesse se erguendo contra a luz. A multidão gritou, e Rita se deu conta de que precisava enfrentar não apenas as pessoas lá fora, mas também a verdade aterradora que se escondia dentro de seu próprio filho. Com um impulso desesperado, ela decidiu abrir a porta. Mas o que ela não sabia era que, ao fazer isso, desencadearia forças muito maiores do que imaginava, forças que mudariam o destino de todos ao seu redor. A porta rangeu, e o que Rita viu além dela faria sua sanidade vacilar para sempre. O que estava lá fora a aguardava, e a verdade se revelaria com um preço muito alto. A porta se abriu lentamente, como se empurrada por uma força oculta. O som do rangido cortou a tensão palpável no ar. Rita mal teve tempo de processar o que estava prestes a acontecer. Ao cruzar o limiar, uma onda de energia fria a envolveu, como se uma tempestade tivesse se concentrado naquele espaço exíguo entre a porta e o mundo exterior. E então, tudo ficou estático. A multidão a encarava, mas agora seus rostos pareciam desfigurados, sombras de pessoas que já foram. O prefeito estava na frente, mas sua expressão estava distante, como se ele não estivesse ali, mas em algum lugar muito além daquela realidade. E no centro da multidão, a figura espectral que havia observado Lucas com tanto interesse agora avançava, sua presença emanando um respeito visceral. Os olhos da entidade brilhavam com um brilho intoxicante. Não eram olhos de carne, mas buracos escuros, como se olhassem diretamente para os medos mais profundos de Rita.
Um desejo reprimido se arrastava por seu coração, fazendo com que ela sentisse como se estivesse sendo puxada para a escuridão. Rita. A voz era como um sussurro de 1000 ecos, e ela reconheceu aquilo como a voz do próprio terror. Nós viemos pela verdade. Lucas, apoiado em sua cintura, começou a brilhar com mais intensidade, enquanto a luz refletia em seu rosto angelical. Mas a expressão jovem dele não se encaixava mais na inocência que ela conhecia. Aqueles pequenos lábios estavam selando um segredo que mudaria tudo. O prefeito avançou, as mãos tremendo. Você precisa entender, Rita. Ele é a chave. Ele pode acabar com este sofrimento ou ele mesmo será a ruína. Rita olhou para o filho e a verdade começou a despontar em sua mente como uma estrela ao amanhecer. A presença espectral cresceu. Ele não é apenas seu filho. Ele é a conexão com o que há de mais profundo e obscuro entre os mortos e os vivos. Você depende dele, assim como ele depende de você. Uma onda de pânico tomou conta de Rita. E se fosse verdade, o que fazer agora? Olhou em volta e viu os rostos da multidão contorcidos de dor, mas também havia algo mais. Um resquício de esperança, de amor. Eu o amo, gritou, e a sua própria voz a surpreendeu. Ele é só uma criança. Não havia resposta. A figura avançava, e os olhos de Lucas agora giravam, atraindo um turbilhão de emoções. Tristeza, medo, afeição. E naquela fração de segundo, todos os seres presentes se tornaram meras sombras. Suas vozes se transformaram em murmúrios sem sentido. Rita, chamou Lucas, sua voz novamente soando distante, mas cheia de um peso que ela nunca poderia ignorar. Eles não conseguem ver o que você vê. Você precisa escolher entre salvar a cidade ou salvar a nós dois. O coração de Rita acelerou, uma tempestade de ansiedade e amor consumindo-a. Ao olhar para fora, as tochas se apagavam uma a uma, enquanto a escuridão se fechava em torno deles. A escolha foi tirada de suas mãos. A cidade estava prestes a sucumbir a um destino pior do que a morte. Ela sentiu um frio gélido percorrer sua espinha e algo em seu interior começou a se quebrar. O que era mais importante, o amor ou a vida? E nesse momento crucial, ela percebeu que o único caminho que restava era o desconhecido. Com uma coragem repentina, Rita gritou: "Eu escolho Lucas." Nesse instante, um grito indescritível ecoou pelo ar, e a sombra envolveu Rita e Lucas como um abraço letal. E quando a luz finalmente se apagou por completo, a escuridão se adensou, revelando um novo horror. O que exatamente Rita havia liberado? E o que ela precisaria enfrentar agora, em uma realidade que se desfazia diante de seus olhos? A escuridão a engoliu. Rita não sabia onde estava, mas podia sentir algo pulsando ao seu redor, como se a própria sombra respirasse. O silêncio era opressivo, quase ensurdecedor, e sua respiração se tornava cada vez mais ofegante enquanto sentia a presença espectral se aproximando, implacável. "Rita!" O sussurro ecoou ao seu redor, como um vento gélido que varria um cemitério em uma noite sem amanhecer. "Você fez sua escolha." Ela tentou acalmar a mente, tentando lembrar-se de Lucas, do calor de seu corpo em contraste com a frieza da escuridão. Mas à medida que a neblina de sombras se desfazia, uma imagem começou a tomar forma diante dela. Os rostos da multidão estavam agora em destaque, ainda desfigurados, mas com uma nova expressão. Um misto de dor e expectativa. "Você liberou o que estava preso", gritou alguém. Era a voz familiar do prefeito, mas soava distorcida, como um eco de sua própria consciência. Agora, ele está aqui e não há como voltar atrás. Rita hesitou. Um pânico gelado a dominou ao tentar entender o que realmente liberou. A sombra diante dela começou a se tornar mais concreta, revelando uma forma que parecia querer se conectar a Lucas, mas ao mesmo tempo parecia um abismo,
uma devoradora de almas. Ele é um perigo, Rita. Não deixe que ele chegue perto. Ouvia os sussurros, uma conexão de advertências, mas dentro dela havia um sentimento que se transformava em dúvida e necessidade. Como podia acreditar? Como podia confiar em algo que parecia tão natural e ao mesmo tempo tão desesperador? Eu não quero perder meu filho, gritou, mas a voz se perdeu nas trevas. Uma inquietação cortante a empurrou para frente, e seu olhar foi atraído para Lucas, que agora levitava levemente acima do chão, envolto por uma luz azul viva. Rita! Ele estendeu a mão, os olhos brilhando com uma intensidade enigmática. Eu não sou apenas nosso amor. Eu sou muito mais. As palavras dele atravessaram a mente de Rita como uma lâmina. O que significava aquilo? Em instantes, ela relembrou da história antiga que a avó sempre contava, sobre crianças nascidas sob sinais, amaldiçoadas ou abençoadas por forças além da compreensão humana. Lembrou-se dos sussurros sobre ser a chave, um aviso que foi mal interpretado. A dúvida a consumia. Amava Lucas mais do que tudo, mas o que ele poderia se tornar? Qual era a verdade por trás daquela luz que agora emanava dele? Eu sou a ligação. Lucas continuou, sua voz ecoando, clara e distante. A conexão entre os que partilharam meu sangue e aqueles que nunca viram a luz do dia. Você precisa decidir, mãe. A verdade é uma espada de 2 gumes. Rita sentiu que o chão sob seus pés começava a tremer. As sombras ao redor dela se distendiam e retorciam, procurando um lugar para se aninhar. Ela estava presa em uma escolha que não parecia ser apenas sua. Isso virou um dilema visceral. Proteger seu filho ou salvar a cidade que estava à beira da destruição. Escolha agora. O que você fará? Berrou o prefeito, seus olhos perdidos em desespero. Os rostos distorcidos da multidão se viraram para Rita, como se a observassem esperando por uma decisão. O pavor corria dentro dela como um veneno, e antes que pudesse tomar uma atitude, uma onda de energia pulsante a atingiu, e tudo à sua volta começou a se transformar. E naquele instante, fogos começaram a surgir ao redor, como se o pesadelo estivesse apenas começando. O caos menstrando com a espera do desconhecido, os ecos de gritos e gargalhadas passadas imitando a desesperança. E agora, o que você realmente deseja? A entidade questionou, e foi então que Rita percebeu que nada seria como antes. O que ela tinha liberado? E com que tipo de poder Lucas se tornara uma ponte entre a vida e a morte? A resposta estava iminente, mas antes que pudesse formular a pergunta, uma nova onda de escuridão a arrebatou. E a verdade, mais perversa do que jamais imaginou, desenrolava-se diante dela. As chamas dançavam ao redor de Rita como serpentes infernais, envolvendo seu corpo em um calor insuportável. Mas era a escuridão que a apunhalava com mais força. A confusão e o medo deslizavam pelo ar pesado, misturando-se ao cheiro de fumaça e angústia. Ela sentia a presença de Lucas, essa estranha energia emanando dele como um farol em meio à noite, mas o que significava? O que ele realmente era agora? Não olhe! Não se aproxime! A voz do prefeito era um grito rouco de desespero. Ela não pode saber. E então, como se respondesse a essa chamada, a sombra se solidificou na frente de Rita, crescendo em forma e tamanho. Era uma criatura, ao mesmo tempo familiar e alienígena. Suas feições distorcidas pareciam sussurrar segredos em uma língua desconhecida. Os olhos eram como poços negros, vazios e sedentos, presos na forma do menino que outrora conhecera. Rita, mãe. A voz de Lucas ecoou novamente, mas agora envolta em ecos de risadas agonizantes. Eu estou aqui, venha até mim. Ela hesitou. Um instinto primal dizia para correr, para se afastar daquela abominação que se apresentava, mas a figura a atraía como um ímã.
Rita percebeu que os rostos da multidão agora se tornaram cada vez mais distorcidos, como se a própria realidade estivesse desmoronando. O olhar ansioso dos habitantes da cidade parecia preso à expectativa, mas também à febril desolação. "Você não entende! Ele foi marcado!" gritava alguém entre os rostos. "Ele é a origem de tudo isso." O pânico dentro dela crescia, um poder desconhecido correndo por suas veias. Rita olhou para Lucas, que ainda pairava, e seu coração disparou. "O que você realmente é, Lucas? O que eu liberei? Nós somos um só, mãe. Não há como separar a luz da escuridão. Eu sou a herança, e você também. Não tenha medo do que sou." Sua voz era uma mistura entre carinho e um chamado hipnótico. Mas numa fração de segundos, a verdade se revelou em flashes de memórias e imagens assustadoras. O olhar furtivo de sua avó no passado, os rituais obscuros em lugares sagrados, os avisos sobre seres que se alimentavam de almas. "Amaldiçoado, filho do inferno." As vozes ecoavam em seu cérebro e ela colidiu com a dura realidade. Rita conheceu o verdadeiro significado de sacrifício e dor. Ela observou a sombra se alastrar, engolindo os rostos da multidão em um turbilhão de gritos e súplicas. A escuridão estava se tornando tudo. O próprio chão parecia desmoronar sob seus pés, e o que era uma cidade pulsante agora não passava de um eco do que fora. "O que você faria por amor, Rita?" questionou a entidade ao redor dela, enquanto os olhos de Lucas se tornavam um poço de desespero e desejo. "Uma vida por muitas?" "Não!" gritou Rita, sentindo que a escolha precisava ser feita, e no auge do terror, uma explosão de luz brilhou em seu interior, como se pela primeira vez a verdade assaltasse sua mente. Mas o que ela deveria escolher? Salvar Lucas ou sacrificar a cidade? A luz azul emana agora com uma intensidade sufocante, quase como um grito mundano, e antes que pudesse decidir, algo a atingiu. Uma dor lancinante percorreu seu corpo e ela se viu sendo puxada para o abismo. As vozes se tornaram um clamor ensurdecedor e a transformação a cercava como um enxame. No último segundo, uma visão desvairada a invadiu. Um futuro repleto de sombras, infância perdida e promessas quebradas. Havia mais por trás da escolha. Rita sabia que a resposta não estava apenas em salvar ou condenar. Era hora de encarar a escuridão dentro de si. E quando a última brasa se extinguiu, uma queda culminante a arrastou para o centro do caos. E a verdade ainda permanecia oculta. O que realmente habitava dentro de Lucas? E quem, ou o que, era ele agora? O tempo estava se esgotando, e a única certeza que restava era: o pesadelo estava prestes a se intensificar. O ar ao redor de Rita se encheu de um frio glacial, como se ela tivesse sido transportada para um lugar onde a luz nunca alcançou. A escuridão não apenas a envolvia, parecia viver, se contorcendo e se retorcendo em formas que pareciam famintas. Os ecos dos gritos da multidão desapareciam, sendo substituídos pelo sussurro da sombra que crescia à sua frente. Rita. O nome ecoou em um tom suavemente irônico, como se a própria escuridão estivesse se divertindo com seu desespero. Você realmente acha que pode escapar de mim? Ela franziu o senho, revivendo as memórias da infância, todas as promessas de um futuro brilhante que agora se misturavam ao fedor do sobrenatural. A figura de Lucas estava cada vez mais definida, mas a essência do seu filho estava repleta de um homem que nunca conhecera. Você me ama, não é? A criatura que um dia fora seu filho avançou, sua forma se torcendo. Mas você tem que entender. Eu sou o que você fez de mim. Rita sentiu seu coração acelerar. Era uma verdade insuportável, uma traição de todas as esperanças que havia alimentado. Você não é meu Lucas, gritou sua voz misturando-se aos lamentos que ecoavam pela cidade em chamas. E o que você sabe sobre ele?
A voz do menino agora trazia um tom de desafio. A sombra se expandiu, fazendo a escuridão parecer viva. O que você sacrificaria por amor, a cidade, eu ou a sua própria alma? As palavras penetravam sua mente como lâminas afiadas. Lembranças de sua avó, a sabedoria ancestral que sempre soube da existência de um mal enraizado na sua família, mostravam-se agora mais vívidas. O que tinha feito para proteger Lucas e a cidade? E a que preço? Num impulso desesperado, Rita deu um passo para trás. As chamas ao fundo crepitavam como serpentes, enquanto a escuridão se aproximava. A multidão prendeu a respiração. A expectativa nas suas feições distorcidas se tornava palpável. Vá! Gritou o prefeito, seus olhos refletindo o terror. Abrace a escuridão ou fuja dela. O clima estava cheio de tensão, e Rita se sentiu entre dois mundos. O seu amor por Lucas e o terrível poder que ele havia se tornado. Uma escolha tinha que ser feita, mas qual seria? Você pode me salvar ou deixar que eu a salve, disse Lucas, agora envolto em sombras retorcidas. Um sacrifício é necessário, mãe. E se você não agir agora, todos nós iremos perecer. Aquelas palavras passaram como um trovão em sua mente. Ela se lembrou de cada história que ouvira, cada aviso de seu passado, e a confusão se instalou em seu coração. A cidade estava queimando, e as vozes de quem ainda restava gritavam por ajuda. Mas seria ela capaz de fazer o que era certo? Uma luz intensa irrompeu de dentro dela, um reflexo de sua verdade mais profunda. Não! Rita gritou, sentindo a força da escolha crescendo dentro dela. Eu não vou deixar você levar mais ninguém. Mas nesse exato momento, a sombra pareceu se recompor, tomando uma forma mais obscura, mais sedutora. Os olhos de Lucas brilharam com uma frieza mortal. Você vai se arrepender, mãe. O verdadeiro terror está apenas começando. E com isso, Rita se viu sendo devorada por um turbilhão de sentimentos e emoções. A escuridão a cercando com mais força, enquanto a luz dentro dela lutava para se manter acesa. O chão sob seus pés se desfez e, em um último lampejo, ela percebeu que poderia não ser ela quem tinha que fazer a escolha. E então, a escuridão que abraçava Lucas pulsou com uma força sobrenatural. Rita estava prestes a descobrir o que realmente habitava dentro daquele ser, mas a pergunta cravada na sua mente era: até onde ela iria para resgatar sua alma? Em meio a toda essa confusão, ela percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. E enquanto a imensidão da sombra se segredava a seus ouvidos, a mente de Rita girava, lutando para compreender o que o próximo movimento teria a oferecer. A cidade estava em chamas, e o que viria a seguir poderia ser a resposta para tudo, ou o fim de todos. Rita sentiu o chão se desmoronar sob seus pés. As chamas dançavam na periferia de sua visão, mas toda a atenção foi voltada para Lucas, ou o que restava dele. A forma dele se distorcia a cada respiração dela, como se sua própria presença estivesse alimentando a escuridão. Você realmente acredita que poderá resistir? A voz ecoou mais uma vez, reverberando nas paredes da mente dela. Você me trouxe até aqui. O seu amor é o que me mantém vivo. Enquanto o pânico crescia, Rita se lembrou das velhas histórias contadas à luz da fogueira sobre antigos pactos e sacrifícios. Ela havia escutado sua avó dizer que certas coisas não podiam ser desfeitas. O que Lucas se tornara era terrível, mas o que ele estava prestes a se tornar poderia ser ainda pior. As sombras começaram a se agitar ao redor deles, pulsando e se contorcendo, como se ansiosas por uma nova vida. Rita sentiu um frio inesperado, como se todas as esperanças que ela mantinha fossem arrancadas. Pois tudo o que sempre virou suas promessas agora parecia mais próximo de uma maldição. Mate-os, mate todos eles. Lucas parecia mais um demônio do que seu filho, e aquilo também a apavorava. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela lutava contra sua própria mente, presa entre o amor
e o medo. A multidão estava em chamas, gritando, chorando, e o desespero deles se misturava ao seu. Pare de olhar para eles, eles não importam mais. A única coisa que você deve decidir é o que você fará comigo. A voz soava como um eco em um abismo profundo. Os olhos de Lucas queimavam como carvão, e a sombra ao seu redor parecia querer arrastá-la para dentro, para longe de toda a luz que ainda restava. Rita queria gritar, mas as palavras não saíam. Por um instante, a dúvida tomou conta dela. E se Lucas estivesse certo? A cidade inteira pereceria se ela não fizesse a escolha certa. A aura da escuridão parecia tão sedutora naquele momento, oferecendo poder, controle. Rita então percebeu que não era apenas um dilema entre salvar seu filho ou a cidade. Era uma batalha contra a própria natureza do mal, que prometia receber tudo o que ela pudesse sacrificar. Então, uma ideia surgiu em sua mente. E se ela pudesse reintegrar esse amor? Se ao invés de lutar contra Lucas, ela pudesse transformar a escuridão que o cercava em algo que ao menos lembrasse o filho que ela conhecera? Uma emoção misturada com determinação e desespero tomou conta dela. Se você quer viver, então viva de verdade. Pare de se esconder atrás das sombras e enfrente a luz. O grito dela cortou o ar, e a multidão ao fundo silenciou por um breve momento, como se ao ouvir a chamada sentissem um fio de esperança. Mas a reação foi instantânea. A sombra ao redor de Lucas se agitou com mais força, se contorcendo em resposta ao desafio dela. Ele arregalou os olhos, um misto de fúria e bem-estar. Você não pode simplesmente ignorar o que sou. Eu sou a essência do que você deixou. A escuridão subiu como um maremoto, batendo contra a luz que tentava brilhar dentro de Rita. O calor e a luz pareciam estar em um pequeno embate com a escuridão voraz, que queria devorar tudo. A cidade estava nas últimas, e ela percebeu que era uma corrida contra o tempo. O que Lucas se tornara era uma manifestação do que sempre havia corrido nas veias da sua família. A verdade fazia o coração dela disparar. A única maneira de salvá-lo poderia ser através da fé e do renascimento. O que restava de Lucas ainda estava lá. E se ela conseguisse alcançá-lo? Mas o tempo estava se esgotando. O céu escurecia acima deles e o calor das chamas era apenas o prenúncio de uma tempestade sombria que se aproximava. O que aconteceria se ela falhasse? Não podemos deixar isso acontecer. A voz frenética do prefeito ecoou de novo, mas suas palavras estavam perdidas na culpa e tristeza que surgiam na mente de Rita. Qual seria seu próximo movimento? A escolha deveria ser feita agora. As sombras rugiam, e tudo estava prestes a explodir. Rita se preparou para fazer o que precisa ser feito, mas em seu coração havia uma pergunta. Seria ela capaz de salvar seu filho das garras do que o transformara? Ou a escuridão o consumiria de vez? O custo desse sacrifício poderia ser muito maior do que ela poderia imaginar. A luta contra a escuridão estava longe de terminar, e as chamas da cidade queimavam ainda mais intensamente. O próximo passo na jornada de Rita seria o mais arriscado de todos. Os gritos da multidão pareciam ecoar pelo tempo e pelo espaço, como se fossem um chamado, um lamento ancestral. Rita sentia a adrenalina pulsar nas veias. Cada segundo que passava era uma eternidade, e as sombras se desdobravam em figuras grotescas, sussurrando promessas de poder e destruição. A batalha dentro dela aquecia como um incêndio fora de controle. Eu só quero você de volta, meu filho. As palavras escaparam de seus lábios, um apelo desesperado que se perdeu no ar carregado de fumaça. As chamas ao redor pareciam se mover em resposta, dançando de forma errática, como se estivessem vivas. Os olhos de Lucas, tão conhecidos e amados, agora eram 2 buracos fundos de escuridão, refletindo a angústia que invadia o coração da mãe. Você não entende, mãe. Eles não são nada.
Você terá o que deseja, mas terá que sacrificar tudo. Ele avançou, as sombras girando ao seu redor, com um movimento dinâmico, revelando o verdadeiro horror que ele se tornara. O calor das chamas parecia ficar abafado diante do frio glacial que emanava dele. Rita olhou ao redor, sua mente em luta com o que sentia. As pessoas na multidão estavam paralisadas, algumas em choque, outras em desespero completo, sem um plano. O prefeito, em sua impotência, gritava ordens, mas tudo isso era insignificante agora. Nada poderia salvar aquela cidade, a não ser uma decisão, uma escolha que poderia custar mais do que ela estava disposta a pagar. Se você é realmente meu filho, se ainda há um pouco de luz dentro de você, me escute. O clamor dela ecoou firme, penetrante. Rita sabia que ele ainda estava ali, sob a superfície, lutando contra as correntes que o escravizavam. A escuridão não é tudo o que você pode ser. A luz existe. Se eu tiver que sacrificar a cidade para te salvar, eu farei. Apenas lembre-se de quem você é. As sombras ao redor dele começaram a hesitar. Uma fração de hesitação na voracidade da escuridão que o consumia. Lucas parou um momento, a confusão cruzando seu rosto. Você não poderia... Ele parecia lutando contra uma força invisível, e a batalha de dentro dele ressoava em cada linha de seu corpo. A multidão rangia em um silêncio ansioso. O cheiro de fumaça e medo se misturava, e Rita sentiu que o peso da decisão recaiu sobre seus ombros. Ela não poderia continuar esperando. Então, em um ato de coragem, com a voz tremendo mas firme, ela começou a entoar uma canção de ninar antiga, uma daquelas que sempre cantou para Lucas quando ele era pequeno. A canção se destacou, como uma luz frágil na escuridão, quebrando o manto de sombras que o envolvia. As sombras começaram a estalar e a se distorcer, como se fossem açoites em um vento forte. Os olhos de Lucas se arregalaram em uma mistura de dor e reconhecimento. E por um breve momento, ela viu nele o menino que costumava correr, cheio de risadas e sonhos. Mas a escuridão não cederia tão facilmente. O grito que veio dele era um rugido, como se algo estivesse prestes a se romper. Pare! Você não sabe o que está invocando. E em um movimento súbito, a escuridão se lançou em sua direção. Uma onda negra onde só poderia haver desespero e ruína. Rita sentiu o chão tremer sob seus pés, e a multidão atrás dela começou a recuar, percebendo o perigo iminente. Seria esse o fim? O momento decisivo? A luta estava longe de ser resolvida e, com isso, a cidade inteira estava prestes a ser tragada para dentro da escuridão. Lucas! O grito dela partiu como uma flecha, cravando-se na noite. Ela se esforçou para manter a mente focada, mas a escuridão rugia ao seu redor, ameaçando engoli-la também. A tensão era palpável. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, e Rita percebeu que tudo pendia na balança do destino. O que viria a seguir poderia mudar tudo, e a linha entre amor e destruição estava mais tênue do que nunca. A tempestade se aproximava, e Rita sabia que o próximo movimento dela poderia ser o dos últimos momentos de lucidez de Lucas, ou o fim de tudo. O que mais ela poderia fazer? O que ela realmente estava disposta a sacrificar para ter seu filho de volta? A pergunta ecoou como um eco de advertência. Quão longe você iria por amor? O chão tremeu mais uma vez e a escuridão se expandiu, como se uma onda invisível estivesse devorando o espaço ao redor. O rastro de lucidez nos olhos de Lucas se apagou, como uma chama de vela lutando contra um vento violento. Rita sentia seu coração disparar, cada batida uma prece muda, um pedido desesperado por seu filho perdido. As sombras dançavam de maneira ameaçadora, parecendo ganhar forma, como se fossem manifestações físicas da raiva que sussurrava aos ouvidos de todos ali. A voz de Lucas se transformou em uivos,
Rostos que outrora eram familiares surgindo entre os espectros. Amigos, vizinhos, aqueles que ela amava. Todos clamando, mas não com palavras de apoio. Suas bocas se moviam em palavras inaudíveis, ensaiando uma condenação. Rita! A voz era de Lucas, mas já não parecia o tom gentil que ela conhecia. Você deve escolher, seremos todos consumidos ou você me deixará ir. Um nó se formou na garganta dela. Sacrificar a cidade, sacrificar seu próprio filho? Cada opção parecia estar envolta em sangue e lágrimas, cercada pelo riso sádico da escuridão. Então, uma visão a golpeou como um raio em meio à tempestade. Se Lucas estava sendo consumido, talvez houvesse uma maneira de libertá-lo. Ela precisava fazer algo que ele nunca esperaria. Com uma determinação renovada, Rita olhou para as chamas à sua volta, viu o reflexo delas nos olhos de seu filho, e uma ideia tomou conta dela. Lucas! Gritou, a voz cheia de emoção. Se você ainda é meu filho, faça isso por mim. Olhe em volta. Lute contra a escuridão, o amor é mais forte. Mas Lucas parecia lutando contra uma tempestade interna. A intensidade do rugido das sombras aumentou, como se soubessem do plano dela. Algo a dizia que não poderia mais esperar, e que a próxima escolha seria seu fardo, não do filho. Ela precisaria confrontar as sombras diretamente, mesmo que isso custasse sua vida. De repente, a multidão começou a se mover, como se a escuridão tivesse um apetite voraz por eles. Os rostos antes petrificados agora se transformaram em máscaras de pavor, e a música que Rita começara a entoar perdia força. Ela concentrava toda a sua energia, cada nota, cada palavra, contra a onda de trevas. Não, você não pode vencer, gritou uma sombra rouca, quase entrelaçada à forma de Lucas. Era uma manifestação do que ele poderia se tornar, uma ameaçadora promessa de que a batalha seria longa. Rita sentiu um arrepio frio na espinha, mas decidiu ignorar. Não havia espaço para medo. Em um movimento decidido, ela ergueu os braços e de sua garganta saiu uma nova canção, mais feroz, mais forte. As notas eram um pacto, um apelo para que Lucas lutasse. As chamas começaram a se intensificar, iluminando a escuridão em vagueza, revelando figuras grotescas dançando ao redor, como se essas sombras fossem a própria noite tomando vida. Um rugido ecoou e um vórtice de trevas se formou. Rita sabia que a escolha estava prestes a ser feita. O sacrifício que ela estava disposta a fazer se aproximava rapidamente e a linha entre amor e condenação a exauria. Uma luta interna ardia dentro dela, até onde ela iria para salvar Lucas. Então, enquanto o efeito da canção tomava forma, algo surpreendente ocorreu. Lucas, envolto em trevas, começou a recuar. E naquele momento, um brilho intenso surgiu, cortando a escuridão. Seria a luz de volta ao coração dele? Mas justo quando a esperança começava a renascer, a onda negra atingiu Rita, empurrando-a para trás. Ela caiu de joelhos, enquanto a escuridão dançava ao seu redor, como uma serpente pronta para picar. O calor do amor parecia se dissipar, e a multidão, agora em desespero total, gritava em uníssono. Era o fim ou um novo começo? Mãe! O grito de Lucas ecoou e as sombras hesitaram. Um instante foi suficiente para que a dúvida tomasse conta de Rita. O que seria necessário para quebrar o ciclo de dor? A revelação de Lucas ainda era um mistério, e ele agora estava à beira do abismo. O que aconteceria a seguir restaria uma questão atormentadora. Quão fundo estava Lucas na escuridão e o que Rita teria que sacrificar para trazê-lo de volta? O calor das chamas lambia a escuridão, mas a batalha estava longe de ser decidida. Rita sentia o peso das escolhas que se avolumavam sobre seus ombros. A sombra que tomava conta de Lucas se contorcia, ameaçando engoli-lo por completo. A multidão, atônita e desesperada, observava com rostos pálidos. Era hora de decidir.
Lucas, seu grito cortou a tensão no ar. Eu não vou te deixar. A visão do filho envolto em trevas acendeu uma chama de determinação dentro dela. Ela não poderia esperar mais, não podia permitir que a escuridão dominasse por completo. Com um movimento decidido, Rita se lançou em direção à figura do filho e, em um doce sussurro, começou a cantar novamente a canção que sempre o acalmava. Uma melodia simples, mas com o poder de atravessar sombras e trazer luz. As sombras hesitaram. O pavor se espalhou entre as entidades que se alimentavam do desespero. Rita sentiu que a conexão com Lucas ainda estava viva, mesmo que obscurecida pela escuridão. Lembrou-se dos momentos em que ele brincava, rindo entre os raios de sol, e isso alimentou sua determinação. Você é meu filho, não se esqueça de quem você é. A escuridão rugiu em reação, mas a luz que irradiava de Rita, mesmo que fraca, começou a responder. Enquanto ela cantava, algo dentro de Lucas começou a relutar contra as correntes tenebrosas que o prendiam. Ele se virou e, por um breve momento, seus olhos se iluminaram com esperança. Luke. A voz dele parecia distante, mas o amor de Rita era um guia poderoso. Mãe, ajuda-me. Não sei quem sou. Era a chance dela. Venha comigo. Venceremos isso juntos. O som de sua voz ecoava e ecoava. Virou um mantra. Rita viu Lucas hesitar, os olhos lutando contra o vazio. A sombra que o envolvia começou a se fragmentar. Vestígios de luz se abriam por entre as trevas, e uma nova força crescia entre eles. Mas a escuridão não ia ceder facilmente. Um rugido ensurdecedor preencheu o ar. Você não pode salvá-lo, Rita. Ele é meu! Gritou uma voz horrenda, uma fusão de todas as vozes sussurrantes que rondavam a cidade. Ele é meu filho! A resposta dela foi precisa e feroz, como um golpe de um punho cerrado. E eu não vou deixar você levá-lo. Com cada nota da canção, cada palavra cheia de amor e determinação, Rita sentiu a presença do filho começar a retornar. Lucas estava se libertando. O caos aumentou, e a multidão, antes parada, começou a reagir, suas vozes se levantando em apoio, um grito coletivo contra a escuridão. O prefeito, erguendo-se entre eles, começou também a entoar palavras de amor e pertença. Rita, você está fazendo isso. Ele está voltando. E naquele instante, os olhos de Lucas brilharam, um verdadeiro farol no meio da tempestade. Mãe. A voz dele, agora mais clara, fez o coração dela disparar. A escuridão rugiu com mais força e a batalha chegou ao seu auge. Rita sabia que a vitória estava ao alcance, mas que preço ela deveria pagar? Ela não hesitou. Se fosse necessário, ela enfrentaria a escuridão de frente. Estou pronta para tudo, ela gritou, e com isso, um novo impulso a invadiu. Uma luz vibrante emanava dela e Lucas, conectando-os numa rede poderosa. As sombras começaram a recuar, mas ainda lutavam. Um último esforço emanou da escuridão. Faça isso, e eu levo tudo. Você perde mesmo assim. Eu escolho amar meu filho, me entregando a isso. A resposta dela foi firme, um grito ensurdecedor que reverberou por todos os lados. E ao proferir essas palavras, a luz explodiu. Um clarão intenso que ofuscou a noite e dissipou os gritos de horrenda vitória. A escuridão, uma sombra grotesca que antes dominava, repudiou esse influxo de amor. E no ápice do conflito, Lucas emergiu, rompendo as correntes de trevas com uma força que reverberou pelo ar. Os olhos de Lucas brilharam com luz, e a narrativa do horror que gravava a cidade começou a se dissipar, como uma névoa se desvanecendo ao sol. A visão se iluminou, e a multidão explodiu em gritos de alívio e euforia. As chamas diminuíram. Os rostos antes distorcidos se tornaram vívidos novamente, a vida irrompeu pelos corações agora repletos de esperança. Rita, atordoada, olhou para Lucas, agora livre. Seu filho estava renascendo diante dela.
Os dois se abraçaram em um momento que parecia eterno, um símbolo de amor que superou o terror. A cidade ainda era uma coleção de ecos de dor, mas agora havia um futuro a ser construído, uma nova vida, onde a dor poderia ser substituída por esperança. Lá no fundo a escuridão recuava, mas nunca desaparecia completamente. Seria sempre um aviso, um lembrete do sacrifício feito. E mesmo que o trauma ainda assombrasse, eles tinham a chance de reconstruir. Rita olhou nos olhos de Lucas, um amor profundo e indomável, florescendo entre eles. Estamos juntos, sempre. E ao olhá-los, percebeu que mesmo nas trevas mais densas, a luz do amor poderia sempre encontrar um caminho. Agora, a cidade começava a se curar, e dentro de cada coração ainda havia a lembrança do que foi amaldiçoado, mas também a promessa do que poderia ser amado. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas de terror que vão deixar você sem fôlego. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão aterrorizante. É a sua chance de se conectar e espalhar o terror.